Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2020, classe adultos. O título geral da lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dessa vez, nós vamos estudar a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tudo o que você precisa saber sobre o que é o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide, você pode pausar e verificar essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, dá o seu like para que ele ranqueie melhor esta aula e outras pessoas tenham acesso a esse material. Lembrando que é distribuído gratuitamente em PowerPoint e PDF, todo o material que é usado para produzir essa aula. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. 2. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Como também refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. O texto da lição em Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, 20 ao 22 e em Mateus 7, do 24 ao 27, que você pode pausar esse slide e fazer a leitura desses dois textos. E também complementar com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, que pode te dar uma dimensão maior do assunto abordado. A introdução da lição, a parte selecionada diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Nós trazemos sempre a conclusão da lição para esse slide, para que você saiba até onde o comentarista expandirá o seu pensamento, pois, como eu sempre digo, isso aqui não é uma aula antecipada, mas sim um plano de estudo, uma maneira de você tornar mais objetivo a sua abordagem da lição. E a conclusão diz, a parte selecionada, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Esse é o teor total da lição. Nós partimos então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro temos um edifício espiritual, depois o fundamento, apóstolos e profetas, e em terceiro, edificados para a morada de Deus. No primeiro nós veremos o santuário judeu, depois o santuário cristão, em terceiro lugar a pedra angular e em quarto Cristo, a pedra principal. No tópico 2 nós veremos o conceito de apóstolo, depois a doutrina dos apóstolos e, em terceiro, o testemunho dos profetas. No terceiro tópico, veremos o edifício bem ajustado, depois, templo santo no Senhor e, em terceiro, morada do Altíssimo. Então, você tem aqui todos os tópicos que serão abordados na lição e os seus pontos. Dessa maneira, você consegue criar um mapa mental já no início da lição, sabendo cada ponto que será abordado, e com isso você consegue acelerar o seu processo de absorção do conteúdo. Aqui nós sempre trazemos também uma dica de gestão do tempo em aula para os professores, que podem gastar, por exemplo, 25 minutos no primeiro tópico, porque ele tem 4 pontos, 20 minutos no segundo tópico e 25 minutos no terceiro tópico, porque, na minha opinião, o primeiro
E o último tópico é aquele que você vai gastar mais tempo. Primeiro, porque fala da pedra angular, que é Cristo, a pedra principal, e o quarto, porque vai falar justamente de uma questão prática, que é a nossa vivência enquanto templo do Senhor. E a questão prática, ela sempre deve ter uma primazia sobre a questão teórica, a questão histórica, ou seja, aquilo que vivemos em Cristo hoje é sempre mais importante. Então, dá um total de 70 minutos, que é o tempo que a gente tem em aula na maior parte das salas de aula de escola dominical em nosso país, ok? Assim, nós partimos para o primeiro tópico: santuário judeu, santuário cristão, a pedra angular, Cristo, a pedra principal. Então, nós temos no primeiro ponto o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem um templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Vocês lembram que a gente falou muito sobre isso na última lição, então é um assunto que está fresquinho na mente de quem estudou a lição de número 7, ok? O que eu fiz aqui? Eu trouxe também o ponto 2. Por quê? Porque ele faz uma, um contraponto ao ponto 1. E aí o que acontece? Você juntando os dois, você consegue entender melhor a relação entre um e outro. No ponto 2 do santuário cristão, diz assim o começo: os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. E aqui, a minha dica aqui é para você pensar. Olha só que interessante. Eu, pensando em primeiro lugar, né? Penso que o objetivo aqui não é que você veja uma rivalização entre os dois pontos apresentados, mas consiga enxergar um aprimoramento no modo como adoramos a Deus. O templo dos judeus era muito honroso e tinha total aprovação de Deus. Lembre-se que ele é um aprimoramento do tabernáculo. Mas agora, esse templo físico dá lugar a um novo nível de habitação de Deus. Ele agora habita em pessoas, elas se tornam o seu templo. As pedras inanimadas dão lugar a pedras vivas. Homens e mulheres transformados pelas boas novas do Senhor se tornam a casa do Espírito Santo. Então, assim, aqui, em vez da gente colocar uma oposição entre o templo judaico e o templo cristão, a gente deve pensar na questão da evolução. Assim como a revelação de Deus é progressiva nas Escrituras, assim como o tempo vai passando e Deus vai se revelando aos poucos, mais e mais na Escritura, partindo de Gênesis e chegando até o Novo Testamento, da mesma forma, a maneira da adoração, ela começa centrada no tabernáculo e no templo, símbolos da presença de Deus entre nós e símbolos também daquilo que Jesus faria por nós, e ela chega no Novo Testamento, onde Deus apresenta um novo formato de relacionamento dele conosco nesse sentido de templo, ou seja, agora não é mais o templo de alvenaria, o templo físico, agora é o templo espiritual, agora é o templo de pessoas que são habitadas pelo Espírito de Deus. Então, aqui é algo para uma reflexão prática e com fundamento bíblico, onde as referências que estão aqui, ó, elas são muito importantes para você complementar o seu raciocínio sobre isso, ok? Assim, a gente passa para o ponto seguinte, né, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe também o ponto 4, porque se está falando de pedra angular no Antigo Testamento, e o quarto ponto está falando como Cristo, a pedra principal, a gente fazendo essa relação já no mesmo slide dos dois pontos, a gente ganha tempo com isso e também tem um raciocínio mais
acelerado, né, mais otimizado para entender essas duas questões. E no 4, Cristo, a pedra principal, parte selecionada. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118 e 22. Isso aqui é profundíssimo, é extraordinário. E aí você lendo as referências aqui, você consegue ter uma dimensão maior do que o comentarista está falando aqui. O que eu fiz? Trouxe uma dica para vocês aqui, tá? Então, você poderia refletir sobre esses dois trechos de uma única vez, pois eles se completam, como eu já disse anteriormente. Se você se deter um pouco, olha só, na parábola dos vinicultores maus em Marcos 12, tá? Do versículo 1 ao versículo 12, você terá um ótimo complemento para esses dois pontos. É extraordinário. Aqui o comentarista colocou só o versículo 10. Tá vendo? Nesse ponto 4, ele vai colocar na referência de Marcos, capítulo 12, versículo 10. Mas se você ler toda a parábola dos vinicultores, você vai ter uma dimensão profunda do que Jesus estava expressando para aquelas pessoas que o ouviam através dessa parábola e aonde ele vai fazer essa citação, que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores tornou-se cabeça de esquina. Então, esse diálogo trazido para esse ponto da lição vai trazer para você uma dimensão mais profunda do que isso está significando. Então, é importante, é minha dica para vocês, para esse ponto. Leia a parábola dos vinicultores em Marcos 12, do versículo 1 ao versículo 12, você vai ter uma dimensão maior para esse ponto, ok? Assim a gente fecha o primeiro tópico. Então, o objetivo de enxugar a lição, de trazer aquilo que seja mais claro, específico, para você partir, tá? Como ponto de partida para você desenvolver o seu raciocínio, é o que foi dito, ok? A gente passa para o tópico 2, o fundamento dos apóstolos, tá? O conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Aí, a gente tem, no primeiro ponto, o conceito dos apóstolos, trechos selecionados. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, ok? E aí aqui é o seguinte, ó, para você pensar também nessa questão. É justa a defesa da desnecessidade do uso do termo apóstolo hoje. Primeiro, pelo respeito que se deve à sua especificidade histórica. Segundo, porque se o objetivo ao usá-lo é indicar autoridade e liderança na proclamação do Evangelho de Cristo, então o título missionário o supre adequadamente. Aí você deve estar perguntando por que eu estou falando isso. Porque aqui no texto que o comentarista coloca, está muito claro que o título apóstolo foi dado àqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Ou seja, aqueles que viveram com ele como seus discípulos e foram por ele denominados apóstolos. O último deles foi Paulo, que tem uma forma toda especial de ser chamado pelo Senhor, mas tem um encontro pessoal com ele e uma visão. E ele o constitui apóstolo também. Fora esses, usar o termo apóstolo, ele tem pelo menos duas questões aí. Ou é uma ignorância em relação à palavra de Deus, ou seja, a pessoa que está usando para si hoje, no nosso tempo, o termo apóstolo, ou ela não leu direito os evangelhos e não compreendeu que o termo foi dado àqueles que eram testemunhas oculares, ou ela pode estar sendo enfeitiçada pelo que a gente chama hoje de culto à personalidade. Sabe aquela coisa das pessoas quererem títulos importantes para si, justamente por uma questão estética, por uma questão de visibilidade, por uma questão de status? É o que acontece hoje. Então, hoje, a palavra que substitui a palavra apóstolo é a palavra missionário, que também significa enviado. Então, não há necessidade de se chamar apóstolo se você pode se chamar missionário. Essa é a questão. E muitas pessoas pegam para si o nome apóstolo. Enfim, isso é importante que se diga, porque você pode ser pego mais dia, menos dias, em uma
discussão sobre essa questão do apostolado. E aí você já tem uma defesa quanto a essa questão, se é que você concorda com a maneira como eu estou expressando aqui, que o termo apóstolo se refere especificamente a um grupo de pessoas selecionadas e que foram testemunhas oculares do Senhor e por isso tem esse título. Os demais podem ser chamados, se tiverem essa especificação e esse comissionamento, de missionários, de enviados, que está de bom tamanho e é bênção de Deus para a nossa vida, ok? A gente passa então para o ponto seguinte, a doutrina dos apóstolos, trecho selecionado. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. E aí a dica é o seguinte: perceba que o raciocínio expresso nesse trecho confirma a ideia que indicamos no trecho anterior, aquilo que a gente acabou de discutir no ponto anterior. Ou seja, somente eles foram comissionados como apóstolos por serem testemunhas oculares. E aí, quando a gente fala de fundamento dos apóstolos e dos profetas, o apóstolo Paulo está querendo dizer também ali que é esse testemunho, é justamente isso. Ou seja, Deus permite que pessoas humanas, um grupo de pessoas transformadas pelo Evangelho, sejam testemunhas daquilo que ele realiza através do seu filho, e essas pessoas, por esse testemunho, ou seja, por serem testemunhas oculares que viram, viveram, conviveram com o Senhor, podem então ter o seu testemunho como um fundamento também. Olha que extraordinário. É Deus chamando pessoas a participar da sua obra, porque a obra de Deus é feita por pessoas que ele chama, e tá aí uma dica excelente que você pode usar até como base de mensagem, né? Deus chama pessoas para participar da sua obra, as torna testemunhas daquilo que ele faz e o testemunho dela se torna um fundamento. Por quê? Porque é uma verdade em Deus. Assim, a gente passa para o ponto seguinte, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado esteve oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. E aqui eu trago um exemplo, né, do que a ação desses profetas no Novo Testamento, ou seja, como o Espírito Santo usava esses profetas, e você tem esse exemplo aqui, ó, em Atos 13, do versículo 1 ao versículo 3, você pausa aqui esse slide e faz essa leitura, ok? Para você ter um exemplo de como o Espírito Santo usava esses profetas, ok? Assim a gente passa para o terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado, templo santo no Senhor, morada do Altíssimo. Aqui, o primeiro, a parte selecionada diz o seguinte: a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. E aí, a minha dica é o seguinte: uma boa reflexão sobre esse ponto está em cada um de nós pensar e procurar o seu lugar de utilidade e crescimento nesse templo santo no Senhor. Isso certamente inclui a maneira como administramos todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente fala de um edifício bem ajustado, que ele cresce, aqui a gente tem que pensar em uma forma organizada, tanto de olhar para as coisas de Deus, como de administrar a própria vida. Vocês percebem que no nosso meio, né, nós somos pentecostais, no nosso meio muitas pessoas não organizam bem as coisas que fazem, principalmente a questão da dedicação ao estudo da palavra de Deus para ordenar bem a maneira como serve a Deus, e muitas vezes também muitas pessoas são desleixadas na maneira como organizam a própria vida, e isso tem reflexos em todos os sentidos. Então, aqui Paulo usa o exemplo do edifício bem ajustado crescer, pensando no desenvolvimento contínuo das pessoas, e quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente tem que pensar também em desenvolvimento intelectual.
Então você tem uma combinação do espiritual com o emocional e com o intelectual. Por quê? Porque é claro e redundante, né, que nós fomos criados em Deus seres pensantes, ou seja, nós somos criados em Deus com a capacidade de raciocinar. E se a gente se esquiva dessa habilidade que Deus nos deu, dessa condição, desse benefício de raciocinar, nós ficamos pobres também no desenvolvimento. Nosso desenvolvimento é precário. E aí reflete sobre todas as áreas da nossa vida. Aqui, então, você pode fazer uma reflexão que envolve não só a questão de você estar frequentando uma igreja, mas de como a sua vida é útil para Deus nesse corpo, não o corpo como organização, mas como organismo, assim como a gente falou na última aula, ok? Aí a gente passa para o ponto seguinte: templo santo no Senhor. Trecho selecionado: separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Isso é simplesmente extraordinário. E aí o que eu fiz? Coloquei o ponto seguinte: porque você está falando de templo santo no Senhor e está falando de morada de Altíssimo, são duas expressões para uma mesma coisa. Então eu juntei os dois pontos. Aí a parte final diz: ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Lindo, extraordinário. Aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu penso que esses dois pontos finais devem nos conduzir a uma contemplação profunda do significado de ser habitação de Deus. Esse olhar admirado deve produzir em nós a atenção para uma vida mais centrada em Deus. Por quê? Porque se você olha para você, por exemplo, pensa numa mulher, né? Vamos pensar aqui numa gestante. Ela descobre que está carregando um bebê dentro de si, a maneira dela pensar a vida e a maneira dela viver esta vida se modifica totalmente. Há mudanças no seu corpo, há mudanças nas suas emoções, e ela sabe o que carrega dentro dela é algo muito precioso. Então ela passa a viver em função daquilo com todos os cuidados necessários, pensando naquilo dia e noite. Então isso pode ser uma analogia para a nossa vida como templo de Deus, como morada de Deus, como morada do Altíssimo. Ou seja, a gente tem em nós a presença do seu Espírito, do Espírito do próprio Deus que criou todas as coisas. Isso é algo muito extraordinário para ser pensado em segundo plano, para ser pensado como qualquer coisa. Isso é principal na nossa vida, isso é primeiro, isso tem que vir antes de todas as coisas. Por quê? Porque a nossa vida foi mudada e nós somos uma nova criatura. E Deus, em Cristo Jesus, é a pessoa mais importante para nós. E o seu Espírito que está em nós nos motiva a esse pensamento. Se alguém está pensando diferente disso, é necessário rever a própria espiritualidade, é necessário rever a própria posição no corpo de Cristo e reviver a alegria de ter Deus presente na sua vida. Assim, nós chegamos ao fim desse plano de estudo, onde o nosso objetivo não é dar uma aula antecipada, mas indicar caminhos para que você, dentro da sua própria capacidade que Deus tem te dado, possa desenvolver o seu raciocínio sobre a lição, crescer no conhecimento e ensinar a outras pessoas a estudar a palavra de Deus de uma forma organizada. A conclusão diz: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído para que você possa desenvolver o seu pensamento sobre a lição e, se Deus quiser, nós nos veremos sim na próxima semana com mais uma aula, orando um pelos outros para que Deus nos ajude a passar logo, se for essa vontade dele, por esse período tão difícil que estamos vivendo com esse isolamento social, essa quarentena, essa pandemia, mas que temos essa possibilidade de nos comunicar e trocar informações e ensino
acompanhando através das redes sociais, através dos meios, das mídias digitais. Então, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá para que esse canal chegue a outras pessoas também e tenham acesso a esse material. Meu muito obrigado a todos vocês. Nos veremos na semana que vem, se Deus quiser.